Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, e logo depois os irmãos poderão sentar. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Podem sentar. As igrejas evangélicas, de maneira geral, estão sofrendo uma crise de identidade e uma crise de propósitos. Muitas igrejas evangélicas hoje esqueceram quem são, esqueceram por que estão aqui, qual a sua missão, qual o seu propósito. Foi até escrito um livro, Igreja com Propósito, como se igreja não tivesse propósito, só algumas que seguissem aquela metodologia, aquela estratégia e que tivessem propósito. O Senhor Jesus Cristo criou a igreja, instituiu a igreja para ter um propósito. E esse propósito da igreja existe em função também da sua identidade, aquilo que a igreja é. Aquilo que nós, crentes em Jesus Cristo, somos. E esse texto da palavra de Deus, ele esclarece qual é a nossa identidade como igreja, qual é o nosso propósito como igreja. E, obviamente, que a igreja é aquilo que seus membros são. A igreja realiza o seu propósito também à medida que seus membros realizam a missão da igreja, o propósito da igreja. Versículo 10 fala claramente qual é a nossa identidade. Nós que noutro tempo não éramos povo, agora somos povo de Deus. Essa é a identidade da igreja, povo de Deus. O versículo anterior diz que para nós sermos povo de Deus, nós fomos chamados das trevas para a luz. E nós fomos adquiridos. Versículo 9 diz, o povo adquirido. Tudo isso, como diz o versículo 10, por causa da misericórdia. A misericórdia de Cristo é que nos tornou o seu povo. Cristo, lá na cruz, com o seu sangue, nos resgatou do pecado, nos adquiriu para Ele, nos adquiriu para Deus. Vejam aqui o capítulo 1. Capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado.
o Senhor Jesus Cristo nos resgatou. A palavra que está lá no grego, que foi traduzida por resgatar, é a mesma usada para pagar o preço de um escravo. Nós que antes estávamos nas trevas, escravizados pelo pecado, sujeitos às terríveis consequências do pecado, o Senhor Jesus Cristo nos amou, Deus nos amou, se fez homem em Jesus Cristo, sofreu o castigo pelos nossos pecados e assim nos resgatou e nos fez povo para si, povo adquirido. Somos povo de Deus, povo que pertence a Deus. E como povo de Deus, nós temos algumas características essenciais também nessa identidade de povo de Deus. Voltando aqui ao capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos nação santa, também somos chamados de geração eleita. Geração eleita aqui tem o sentido de povo escolhido. Geração eleita, povo escolhido já com antecedência. Já era plano de Deus que a igreja existisse, que nós fôssemos o seu povo para cumprir os seus propósitos. Somos chamados também de nação santa. Nós somos povo diferente. Apóstolo Pedro nos chama de peregrinos e forasteiros. Por que o apóstolo Pedro nos chama de peregrinos e forasteiros? Porque nós não pertencemos a esse mundo no sentido da nossa natureza interior. A nossa natureza interior é diferente. Fomos resgatados por Cristo, transformados por Cristo. A nossa natureza interior é diferente. Nossos valores, nossos objetivos. Nesse sentido, nós não pertencemos a esse mundo. E mais ainda, nós sabemos que estamos aqui de passagem. O nosso destino é a nossa pátria celestial. Então, por isso, o apóstolo Pedro nos compara a peregrinos e forasteiros nesse mundo. O problema é que nós vemos hoje em dia muitos crentes criando raízes nesse mundo e se comportando e pensando como se desse mundo fossem. Mas nós somos nação santa, nós somos um povo diferente, completamente diferente, povo santo. Nós antes, no pecado, estávamos nas trevas. Como diz o versículo 10, nós fomos chamados para a sua maravilhosa luz. E, meus queridos, essa é uma das coisas que as igrejas, o povo de Deus, tem esquecido hoje também em relação à sua identidade, é essa diferença que é marcada pela santidade. Muitas vezes nós queremos agir e pensar da mesma maneira que a sociedade, que a cultura podre ao nosso redor. Muitas vezes nós estamos vivendo para as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, vivendo muitas vezes em busca de dinheiro e de prazer. São três coisas que movem esse mundo corrompido, que jaz no maligno, como o apóstolo João diz também. São três coisas que movem esse mundo: dinheiro, poder, prazer. Dinheiro,
poder e prazer. E muitas vezes o povo de Deus está... Os membros do povo de Deus, muitas vezes os crentes, estão buscando, direcionando suas vidas também para essas coisas. E o apóstolo João adverte que o mundo passa e a sua concupiscência. O mundo passa e a sua concupiscência. E ele adverte, está lá em 1 João capítulo 2. E ele adverte que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus queridos, nós somos nação santa. O povo de Deus tem que lembrar isso. Como parte da nossa identidade do povo de Deus, nós somos nação santa, tirados das trevas para a luz. Nós temos que pensar, nós temos que buscar as coisas de Deus. O apóstolo Paulo também fala a respeito disso na sua epístola aos Colossenses. Que nós temos que pensar nas coisas de cima e buscar as coisas de cima. O que o Senhor Jesus Cristo falou? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o caminho de retidão, de justiça que Deus traçou para nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse deve ser o nosso alvo maior, nosso objetivo maior. Vivermos essa justiça de Deus, praticarmos essa justiça de Deus. Nós somos cidadãos do reino dos céus e não daqui. Nós somos povo de Deus, povo adquirido, povo escolhido, nação santa. Essa é a nossa identidade. Se nós não vivemos essa identidade, se nós não trazemos em nós as marcas de Cristo, algo está errado. Algo está muito errado. Essa pessoa precisa se examinar, precisa ter uma experiência genuína de conversão ao Senhor Jesus Cristo, porque pode estar dentro da igreja equivocado, sem fazer realmente parte do povo de Deus. Pode estar agregado ao povo de Deus, mas sem pertencer ao povo de Deus. Precisa se examinar, precisa se converter genuinamente ao Senhor Jesus Cristo, ou se examinou e chegou à conclusão que já é crente realmente no Senhor Jesus Cristo, se não está vivendo essa identidade, precisa se examinar também, e precisa fazer o que Jesus diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 4, falando à igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Nós não podemos fugir à nossa identidade. O Senhor Jesus Cristo falou, interessante, Deus está querendo nos falar, irmãos. E a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Pastor João Luiz pregou sobre esse texto. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Depois, uma semana depois, né? Mandeu Sinalva, vem aqui e prega sobre o mesmo texto. Retiro espiritual, e isso já estava planejado. Retiro espiritual, um dos textos que nós meditamos de manhã, foi esse mesmo texto. O Senhor Jesus disse, vós sois sal da terra e luz do mundo. Se o sal perder o seu valor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e
pisado. Meus irmãos, nós não temos alternativa se não vivermos realmente a nossa identidade de servos de Cristo, discípulos de Cristo, de povo de Deus. É a nossa única opção, a nossa única alternativa. Uma vez um jovem conversando comigo falou: pastor, nós não podemos fazer aí um meio termo aí com a cultura e com o cristianismo. Não existe meio termo entre a cultura do mundo e o cristianismo. Apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios, capítulos 6 e 7. Não tem meio termo, não tem equilíbrio. Não há uma síntese. Ou seguimos a Cristo ou seguimos ao mundo. Ou somos nação santa, tirada das trevas para a luz, ou ainda estamos nas trevas, nesse mundo que jaz no maligno. E é cada pessoa que faz a sua escolha. Não sei se há aqui entre nós alguém que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Você precisa fazer a sua escolha. Você precisa escolher se vai continuar servindo ao pecado ou se você vai aceitar o amor de Deus em sua vida, se você vai aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, aceitar o seu perdão, permitir que Jesus transforme o seu coração, lhe dê paz interior, a certeza da vida eterna com Deus. A escolha é sua. E essa escolha, quando você entrega a sua vida a Jesus, implica em viver essa identidade de discípulo de Cristo, de povo de Deus, nação santa, separada, com uma nova natureza que Cristo nos proporciona. E uma outra coisa que fala também da nossa identidade, está aqui no versículo 9, como povo de Deus, adquirido por Cristo, pela misericórdia de Deus. Versículo 9 diz que nós somos povo adquirido para quê? Para anunciarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nos chamou das trevas para a luz? Jesus. Lá da cruz, Ele nos chama das trevas do pecado para a sua maravilhosa luz. Jesus. E nós somos povo adquirido, povo de Deus, com esse propósito, com essa missão, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Nós somos povo de Deus com esse propósito, meus queridos irmãos. Nós temos que anunciar, nós temos que proclamar as virtudes de Cristo. O que são as virtudes de Cristo? As qualidades de Cristo. E as ações de Cristo. E como essas qualidades e ações de Cristo interferem beneficamente em nossas vidas. Como essas qualidades e ações de Cristo, como essas virtudes de Cristo, podem, se a pessoa permitir, se a pessoa escolher, podem fazer toda a diferença positivamente, beneficamente em nossas vidas. Nós sabemos que Jesus Cristo salva, nós sabemos que Jesus Cristo transforma, nós sabemos que Jesus Cristo dá paz, nós sabemos que Jesus Cristo dá verdadeira alegria, nós sabemos que Jesus Cristo nos dá o Espírito Santo, o Consolador. Nós sabemos que Jesus Cristo é perfeito amor e é perfeitamente justo. O seu caráter, e é por causa do seu caráter que Ele nos proporciona tudo isso. Então nós estamos aqui, meus queridos,
para anunciar as virtudes de Cristo. Em outras palavras, para anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação que há em Jesus Cristo. Nós estamos nesse mundo para fazer diferença, vivendo o Evangelho e anunciando o Evangelho. Nós somos nação santa, sim, povo adquirido, sim, mas como povo adquirido nós temos essa missão, esse propósito de proclamar, de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós temos feito isso? A proclamação do Evangelho inclui a vivência do Evangelho, sim. Porque por aí tem muitos discursos religiosos. Religiões, existem as centenas, acho que aos milhares, né? Religiões. E se nós não vivermos o Evangelho, como diz aqui o texto, nação santa, se nós não vivermos o Evangelho, as pessoas vão olhar para a nossa mensagem, vão ouvir a nossa mensagem, vão pensar o quê? É mais um discurso religioso, como existem tantos outros. O que faz a diferença, meus irmãos, para as pessoas prestarem atenção à nossa mensagem, é a maneira que nós estamos vivendo, realmente como povo de Deus, povo adquirido. Mas é necessário, obviamente, abrir a boca. O texto diz, nós somos povo adquirido para anunciar. Nós precisamos abrir a boca. As pessoas precisam saber por que nós agimos da maneira que agimos. As pessoas precisam saber por que nós adotamos esse estilo de vida. As pessoas precisam saber por que temos esta esperança. Se eu der um excelente testemunho, mas não abrir a boca para falar de Jesus, aquela pessoa ficará impactada pelo meu testemunho, sim, mas ainda assim ela irá para o inferno. Por quê? Porque ainda não conhece Jesus, ainda não sabe o que precisa fazer. Nós precisamos abrir a boca, nós precisamos falar, nós precisamos anunciar. Nós somos povo de Deus, adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Esse é o propósito, essa é a nossa missão, essa é a missão da Igreja de Cristo. Vamos nos empenhar cada vez mais. Qual será que foi a última vez que eu abri a boca para falar de Jesus para alguém? Qual será que foi a última vez que o irmão abriu a boca para falar de Jesus para alguém? Qual será que foi a última vez que você entregou um folheto evangelístico para alguém? Qual será que foi a última vez que você presenteou uma Bíblia ou um Novo Testamento para alguém? Ou deu um livro de conteúdo bom para evangelizar a pessoa que lê? Quando será que foi a última vez? Pastor Delci nos deu uma bronca, e de certa maneira merecida, né? Porque não tinha visitante no culto. Nós estamos perdendo esse hábito realmente de convidarmos as pessoas para vir à igreja. Nós só queremos convidar quando há um culto, como nós chamamos, especial. Aí nós estamos nota 10, né? Porque quando há um culto assim dito especial, a igreja enche de visitantes. Graças a Deus, ano passado nós tivemos alguns cultos que tínhamos muito mais visitantes até do que os membros da igreja.
O culto, inclusive, do dia 31 de passagem de ano, nós tínhamos mais visitante que membro da igreja aqui, dia 31, graças a Deus. Mas nós temos que lembrar, por exemplo, meus irmãos, que todo domingo é culto especial, todo culto a Deus, onde a palavra de Deus é lida, explicada, onde nós louvamos a Deus, né? Adoramos a Deus por meio dos hinos, dos cantos, etc. O povo de Deus reunido com essa finalidade é culto especial. Então, nós temos que resgatar esse hábito, né, de nos esforçarmos, de estarmos convidando as pessoas para virem à igreja aos domingos também. Nós somos povo de Deus, escolhido por Deus, santificado por Deus, para esse propósito, anunciarmos as virtudes de Cristo. E é por isso também que nós realizamos a obra missionária no Brasil e no mundo. Aqui, onde estamos, no Brasil e no mundo. Tenhamos sempre fervor missionário, mas também anunciemos as virtudes de Cristo onde nós estamos. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa missão. Deus nos abençoe para que vivamos, para que pratiquemos sempre essas coisas que a sua palavra nos ordena.